Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música e hoje eu vou contar a história de um músico excepcional que nos deixou muito cedo. Estou falando de Jeff Buckley. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos aqui de segunda a sábado. E queria deixar um agradecimento especialíssimo a todo mundo que assina e apoia o meu site de jornalismo cultural. É o único local onde eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje, que é o meu site andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado a todo mundo. Bom, no Histórias Secretas do Cinema e da Música de hoje, eu vou falar de um músico que viveu muito pouco, morreu muito cedo, deixou, na verdade, um LP só, mas que disco, né? Um disco assim, muito clássico. Tô falando de Jeff Buckley, né? Que seu maravilhoso disco Grace. O Jeff Buckley é um músico americano, tem uma vida muito incrível, assim, né? Muito tempestuosa, marcada por um monte de coincidências dramáticas e coisas meio mal explicadas, assim. A vida do Jeff Buckley é impressionante, assim. Ele é filho do Tim Buckley, né? E quem foi o Tim Buckley? Tim Buckley foi um cantor, começou fazendo uma coisa meio folk, assim, mas depois ele tem uma pegada até meio jazzista, meio experimental. É um cara maravilhoso. O Tim Buckley tem discos fantásticos, assim. Só que o Tim Buckley teve o Jeff, mas eles nunca se viram, né? O Jeff Buckley falou depois que ele só viu o pai uma vez, se não me engano, quando ele tinha 8 anos de idade. Assim. O Tim Buckley se separou da mãe do Jeff Buckley e ele foi criado por um padrasto que ele considera realmente o pai dele. Então, durante muito tempo ele nem sabia que ele era filho do Tim Buckley, né? É bizarra a história. A história não é simples assim. Mas ele herdou o talento musical, além do visual, né? Eram dois caras muito bonitos, assim, muito charmosos e tal. Eles são muito parecidos. Quando você vê as fotos do Tim Buckley e do Jeff Buckley, eles são muito iguais, assim. Jeff Buckley vai para Nova York e ele faz uma certa fama no meio ali do folk, daqui uns clubes meio uns cafés, assim, onde ele tocava para 10 pessoas, 20 pessoas. Tocava violão, às vezes guitarra e cantava as músicas dele e também músicas de autores e autoras que ele admirava, tipo Nina Simone, Leonard Cohen, Chris Christopherson, Leon Russell. Ele tinha um bom gosto absurdo para música, assim, e cantava muito, tinha um alcance vocal impressionante, assim. E ele, em 93, se não me engano, ele recebe um contrato, faz um contrato com uma gravadora e vai gravar o primeiro LP dele, que é o Grace, né? Esse disco sai, só para não falar besteira, a data sai em 15 de agosto de 94, acabou de fazer 30 anos esse disco. E o Jeff foi muito ajudado nesse disco por um guitarrista chamado Gary Lucas. Eu conheci o Gary Lucas pessoalmente, nunca tive a chance de ver o Jeff Buckley ao vivo, mas conheci muito o Gary Lucas porque ele tem um trabalho. Gary Lucas é um mega músico fodão, assim, tocou com Zappa, tocou com Captain Beefheart. Ele realmente é um cara assim ligado à música de vanguarda. E o Gary Lucas é muito fã do Zé do Caixão, acreditem se quiser. Ele tem um projeto maravilhoso em que ele passa filmes do Zé do Caixão com acompanhamento de guitarra. Ele já fez isso em vários lugares do mundo e é muito legal. Ele toca guitarra em cima dos filmes do Zé do Caixão. E o Gary Lucas, desculpem por esse interrupção assim, mas eu achei que era curioso contar. Ele ajudou muito o Jeff Buckley na gravação e na composição do Grace. Se não me engano, ele é até co-compositor, co-autor de algumas das músicas. Bom, o Grace sai em 94 e é engraçado, né? Ele hoje é considerado um disco clássico, mas na época ele não vendeu nada. Não vendeu bem. A gente tem que lembrar que, assim, 94, o Cobain tinha acabado de morrer, o rock, a música jovem em geral estava numa crise danada, assim, e, e o disco não foi bem recebido, né? O que estava vendendo na época eram ainda bandas mais pesadas, Smashing Pumpkins, Pearl Jam e tal, e um disco bonito, tão suave, tão eloquente, assim como o Grace, meio que passou batido. Não passou batido pelos críticos e nem pelos fãs, né? Eu me lembro do David Bowie falou que era o melhor disco do ano, o Lou Reed elogiou o disco pra caramba,
Eu me lembro do Robert Plant, nossa, falou que era um dos discos mais maravilhosos que ele tinha ouvido. Muita gente, a Sinéad O'Connor caiu de amores pelo disco. Muita gente viu no Grace um surgimento assim de uma nova voz na canção norte-americana, e o Jeff Buckley era esse cara, né? Ele era o cara que ia pegar talvez esse cetro assim do Cobain, né, como um porta-voz ali da galera mais jovem. Ele era, se não me engano, da mesma idade do Cobain, posso estar enganado, mas ele tinha, exatamente, ele nasceu em 66, o Cobain é de 67, tudo na mesma geração, né? Tinha 26 anos, 27 anos quando saiu o Grace. Vamos voltar um pouquinho, galera, só para falar um pouco, lembrar da carreira do Tim Buckley, pai do Jeff, né? Para vocês verem as similaridades, é uma coisa até meio chocante, né? O Tim Buckley estava sendo considerado ali na virada dos anos 60 para os 70, uma das maiores revelações da música americana, um cara que estava bombando, não tinha estourado comercialmente ainda, mas era um daqueles nomes que todo mundo falava, nossa, esse cara vai estourar um dia, ele vai ser muito famoso, porque ele é muito talentoso. E aí o que acontece? Em 75, o Tim Buckley tem uma overdose de heroína e morre aos 28 anos de idade. E aí você corta para 20 e poucos anos depois, o que está acontecendo com o filho dele, o Jeff Buckley? Acabou de lançar um disco, não foi um estouro de vendas, mas está sendo super elogiado, todo mundo ama o seu disco, você está sendo considerado o cara mais promissor aí da sua geração. Ele recebe uma grana da gravadora para fazer um segundo LP, que se chamaria My Sweetheart the Drunk. Ele vai para o Tennessee com a banda dele para gravar o disco. E aí, no meio das gravações, ali, quando eles já estavam começando as gravações, ele resolve, ninguém sabe por quê, mergulhar de roupa e tudo digamos, um pequeno canal, assim, um pequeno riacho ali, que era tipo um afluente ali do rio Mississippi. Ele estava com o hold da banda dele, e aí contam que na hora passou um barco grande ali, um barco desses, um barco meio de carga, assim, que provocou uma onda meio grande e que levou o Jeff Buckley, e as pessoas perderam ele de vista, e ele desapareceu no rio, no Mississippi. É uma coisa assim, parece, se você escrevesse uma história dessas do Jeff Buckley, iam falar que você exagerou, que era mentira e tal. Eu sei que o corpo dele foi encontrado 5 ou 6 dias depois, ele morre afogado no Mississippi, aos 30 anos de idade, galera. O pai dele morreu aos 28, né? É uma coisa, assim, inacreditável, as coincidências mórbidas, assim, da vida deles, né? Algumas outras coincidências também muito, que dão até calafrio, assim, né? Uma das versões mais famosas de uma música, um cover de uma música do Tim Buckley, foi gravado por uma banda inglesa, na verdade uma reunião de talentos ali chamado This Mortal Coil, né? Que era da qual faziam parte a Elizabeth Fraser e o Robin Guthrie do Cocteau Twins, né? O This Mortal Coil era uma banda que gravava pela 4AD, a grande gravadora inglesa ali, meio ligado ao Dream Pop, né? Que lançou todos os discos do Cocteau Twins e tal. E eles gravaram, This Mortal Coil gravou uma versão linda de Song to the Siren, que era a música mais famosa do Tim Buckley. Corta, 20 anos depois, o Jeff Buckley, filho do Tim, namora durante 2 ou 3 anos a Elizabeth Fraser, do Cocteau Twins, que tinha gravado a música do pai dele, né? E eles chegaram a gravar a música juntos. Se você for no YouTube, você vai achar essas músicas compostas pelo Jeff e gravadas com ele e com a Elizabeth Fraser. Realmente é linda a música. Então, assim, tem um monte de coisas muito estranhas, muito esquisitas na vida do Jeff Buckley, que meio que espelham a vida e a carreira do pai dele, um pai que ele não conheceu, né? Um pai que ele não considerava o pai dele, né? Ele considerava o verdadeiro pai o padrasto que tomou conta dele a vida inteira. Ou seja, são coisas realmente inexplicáveis, mas o que fica mesmo é que em 97, aos 30 anos de idade, o Jeff Buckley morre, deixa só um disco acabado, que é o Grace. Depois da morte dele, lançaram vários outros discos com demos, com ensaios, com shows ao vivo e tal. Vale muito a pena você procurar todos eles, mas especialmente o Grace, tá? Especialmente o Grace, que é realmente um disco absolutamente maravilhoso.
Ele tá cantando demais, assim, tem uma versão de Hallelujah do Leonard Cohen, que eu sou fã número um do Leonard Cohen, e é difícil eu gostar de alguém cantando Leonard Cohen, mas a versão do Jeff Buckley é de arrepiar, realmente é muito maravilhosa. E eu vou linkar aqui na descrição, aqui, galera, um documentário da BBC sobre o Jeff Buckley. Se não me engano, tem legendas, não sei se é automáticas em português ou legendas em espanhol, mas vale muito a pena ver. É um filme de 1 horinha, conta toda a história dele e, e, e é muito informativo, assim. Tem muitas cenas dele cantando, é um filme muito, muito bem feito, como todos os filmes que a BBC faz. Então é isso, galera. Minha história secreta de hoje é a vida de Jeff Buckley. Ouçam Grace, conheçam a vida desse cara que realmente ele foi um talento assim que se foi muito cedo, né? É impressionante os anos 90, além do Cobain, né? Quanta gente boa a gente não perdeu, né? Elliott Smith, o Mark Sandman do Morphine, o Jeff Buckley, o Shannon Hoon do Blind Melon, muita gente boa se foi também nos anos 90. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse tipo de história sobre cinema, música e livros, pesquise aí, dê uma olhada no meu site, andrebarcinski.com.br, é lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalismo cultural hoje em dia. Eu só escrevo para o meu site 18 a 20 textos inéditos por mês, tem cursos, tem debate, tem workshops exclusivos para os assinantes. E você tem acesso também ao acervo com mais de 600 textos e 250 horas de vídeos de todos os cursos que eu já ministrei no meu site. Tem desde história do cinema, como fazer roteiro, grandes filmes do Hitchcock, debates sobre diretores, sobre músicos, sobre compositores, tem muita coisa legal. Conheça lá, acho que você vai gostar. Valeu, galera, até amanhã.